No livro de Salmos, Salmos no capítulo 100, glórias a Deus. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte, Salmos capítulo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico ou com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Bem, irmãos, como mais um dia dessa reunião nossa entre irmãos na presença do Senhor, glórias a Deus, não é por menos, irmãos, tantos os motivos de nós estarmos alegres, porque a alegria que nós sentimos é da presença do Senhor, louvado seja Deus. O que habita em nós verdadeiramente e que nos faz feliz, irmãos, é estar na presença do Senhor, glórias a Deus. Tantos são os motivos que nós temos para louvar, para agradecer e para engrandecer o nosso Senhor. Não por menos, durante todo esse dia que nós tivemos, a mão do Senhor esteve estendida sobre a nossa vida, louvado seja Deus. Tantos livramentos já foram ministrados sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. É por isso que nós louvamos dizendo: a minha família é bênção do Senhor, porque foi o Senhor quem instituiu a nossa família, louvado seja Deus. Foi o Senhor quem nos deu aqueles que nós temos. Ele confiou a nós, dizendo: essa aqui será a tua família, cuida dela, porque ela é minha e eu que te dou, louvado seja Deus. Tudo que temos, irmãos, é o Senhor quem nos tem dado, louvado seja o Senhor, e por tudo que Ele nos tem dado, Ele é digno de toda honra e toda glória, porque só o Senhor é Deus, louvado seja nosso Pai, glórias a Deus. E muitos são, irmãos, o motivo de nós nos encontrarmos alegres. A verdade é que no decorrer dos nossos dias, tantas batalhas, tantas pelejas se levantam diante de nós na nossa vida, querendo fazer com que a gente desista de tudo, com que a gente abra mão daquilo que nós já alcançamos no Senhor, porque, como eu já disse, tudo que temos foi Ele que nos deu. E às vezes setas do inimigo, ciladas, laços armados, querem fazer com que a gente retroceda, querem fazer com que a gente volte para trás, com que a gente não busque mais aquele que nos sustentou até hoje. Tantas são as pelejas, mas a verdade, irmãos, é que mesmo a peleja vindo, nós não desistimos. Estamos aqui mais uma vez para a glória do Senhor, louvado seja Deus. É porque, irmãos, existe uma voz por trás de nós que diz: é esse o caminho, andai nele. É a voz de Deus, irmãos, que nos impulsiona a continuar, louvado seja Deus. É um caminho feliz, glórias ao Senhor, que nos leva para a casa do Pai, louvado seja Deus. Esse caminho, irmãos, é Jesus Cristo, glórias ao Senhor, louvado seja Deus. Às vezes, irmãos, nós nos encontramos abatidos, porque as pelejas do mundo, as lutas da vida, como a parábola do semeador que saiu a semear e algumas sementes caíram em terras que tinham espinhos, os trabalhos da vida, as dificuldades, as pelejas, querem sufocar o que de verdadeiro há em nós. Porque, irmãos, tudo que há em nós que é desse mundo é passageiro, porque a palavra diz que tudo passa, mas a palavra de Deus que está em nós, essa permanece para toda a eternidade, glórias a Deus. E às vezes nós não queremos celebrar essas alegrias que o Senhor tem trazido ao nosso coração.
Às vezes nós não queremos continuar buscando o que é de Deus para a nossa vida. Às vezes pensamos em chutar o pau da barraca, como se diz no ditado popular. Às vezes a gente acha que a única saída é fugir. Mas se você pensa assim, meu irmão, continue pensando, mas não fuja para longe, fuja para a presença de Deus, glórias ao Senhor. Como o irmão já ministrou aqui, a palavra fala, fugir de toda cilada do diabo, resistir ao diabo, fugir da aparência do mal, glórias a Deus. E às vezes essas coisas estão querendo, na verdade, abafar, calar o que de verdadeiro há em nós, o que nós alcançamos no Senhor. E às vezes a gente se encontra sem ânimo, a gente às vezes se encontra sem desejo de vir ao culto, às vezes é um peso vir ao culto, às vezes a gente se encontra sem disposição para celebrar o Senhor. Mas essa noite, irmãos, não é dia de falar de tristeza, não é noite da gente se entristecer, não é noite da gente esmurecer o nosso coração, mas é noite, irmãos, da gente louvar o Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, louvado seja Deus. Então é dia da gente glorificar Ele, como disse o Salmo 100 no seu primeiro versículo: celebrai ao Senhor com júbilo todos os moradores da terra. Glórias a Deus, porque a alegria, irmãos, que está em nós é a presença de Deus que se fez nesse lugar, glórias ao Senhor, que veio visitar o seu povo, e é por isso que nós louvamos e engrandecemos ao Senhor. Muitas vezes a gente chega totalmente esgotado, irmãos, na presença do Senhor. Muitas vezes a gente chega abatidos, enfraquecidos por causa das pelejas e das lutas. Muitas vezes a gente não quer vir de fato ao culto, e eu tenho certeza que vários irmãos aqui têm experiência para contar, de que no dia que não queria vir, mas veio, foi o dia que ele mais foi visitado pela presença do Senhor. Sabe por quê, irmãos? É porque quando nós estamos nesses dias de peleja, o Senhor peleja por nós, glórias a Deus. Quando estamos fracos, o Senhor é a nossa força, glórias ao Senhor. Ele é aquele que nos pega, como o irmão ministrou ontem, um vaso quebrado, glórias ao Senhor, e restaura a nossa vida, louvado seja Deus. Ele é aquele que restaura tudo que está em nós abatido, glórias a Deus. Às vezes nós nos encontramos abatidos pela luta do dia a dia, às vezes nós chegamos na presença do Senhor só o caco. Mas nós louvamos a Deus, porque é aquele que diz, haja. E haja, irmãos, é criar da onde não existe, louvado seja Deus. Aonde não existia a alegria no seu coração, aonde habitava a tristeza, o Senhor quer tocar, louvado seja Deus. Ele quer fazer a situação que se encontra agora te abatendo, virar a tua vitória, glórias ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor, irmãos, porque Ele é aquele que transforma a maldição em bênção, louvado seja o Senhor. Grandes pelejas que estavam se abatendo contra a nossa vida, mas um dia nós encontramos um refúgio verdadeiro, louvado seja o Senhor. Uma luz brilhou no nosso caminho, essa luz é Jesus Cristo, irmãos. Foi Ele quem mudou a nossa situação. Antes o nosso caminho era um final triste, glórias a Deus. Antes o nosso caminho era um final desprezível, aonde eu e você andávamos de cabeça baixa, como derrotados. Louvado seja o Senhor. Na cruz do Calvário, irmãos, há mais de 2000 anos atrás, Deus já nos fez vitoriosos em Cristo Jesus. A palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, louvado seja Deus. Não são essas lutas que vão nos parar, glórias a Deus. Não é a tristeza que vai sufocar a alegria de Deus que está no nosso coração, louvado seja o Senhor. Ele é aquele que tira o homem do reino das trevas e traz para o reino do Filho do seu amor, louvado seja Deus. E às vezes a gente se encontra chegando na presença do Senhor abatido, e é bom quando isso acontece,
porque o Senhor é aquele que tem renovo para a vida do homem, louvado seja Deus. Tudo quanto o homem perde, irmãos, nesse mundo, porque o mundo em si, ele só tem a subtrair de nós. Veja que é o mundo que rouba a nossa alegria, é o mundo que rouba a nossa energia, é o mundo que quer roubar a nossa família, é o rei, o senhor desse mundo que quer destruir os lares, é o rei desse mundo que quer destruir a minha e a sua vida. Quantas pessoas não estão sendo destruídas pelas drogas, pelas bebidas, pelas festas? A gente vê, irmãos, que muitos têm se deleitado nas coisas que estão levando para a condenação eterna. Mas nós louvamos ao Senhor, porque hoje nós nos deleitamos na vida verdadeira. Louvado seja o Senhor. Encontramos aquilo que para o mundo está escondido. Glórias a Deus. Oh, louvado seja o Senhor. E não foi nós, irmãos, que fomos atrás, foi Ele que veio nos buscar. Louvado seja o Senhor. Quanto amor e quanta misericórdia. Louvado seja o Senhor. Mas nós não devemos ficar esperando, irmãos. Nós também devemos tomar atitude. Não podemos pensar que não podemos fazer nada, porque Deus, Ele está sempre pronto a ajudar a vida do homem. E às vezes a gente chega fraco diante do Senhor, dizendo: Senhor, o que eu posso dar para Ti? O que tenho eu para Te oferecer, Senhor? Mas só que lá no Salmo, irmão, 116, a palavra diz que os que confessam ao nome do Senhor, eles têm a restauração do Senhor. A palavra diz assim: o que darei eu ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? E às vezes a gente se encontra indagando isso: o que tenho eu para Ti, Senhor? O que eu posso Te oferecer? No versículo 17 ele diz: oferecerei sacrifícios de louvor, louvado seja o Senhor. Como a gente vê em toda a história, irmãos, do povo de Deus, o povo sempre passava por lutas e por pelejas, o povo sempre entrava em batalhas, mas sempre quem estava à frente da batalha eram os levitas, os adoradores, os que louvavam a Deus, porque o louvor, irmãos, tem poder, irmão, sobre a vida da igreja do Senhor, sobre o povo de Deus. O louvor tem poder, irmãos. A palavra chega a dizer que Deus, Ele habita em meio aos louvores. Louvado seja o Senhor. Quando a igreja, irmãos, ela é tomada pelo louvor, como a gente viu ontem, quando a igreja ela se dedica a glorificar o nome daquele que é grande, a exaltar o Rei da Glória, a louvar o nome do Senhor, o Senhor se manifesta, irmãos. Ele se faz presente em uma igreja, glórias a Deus, que louva o nome dEle, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Ele é aquele, irmãos, que quer nos restaurar, louvado seja o Senhor. Glórias ao Senhor. E às vezes a gente se encontra abatidos diante do Senhor. Lá em Isaías, no capítulo 40, o versículo 31 diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, glórias a Deus, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, irmãos. A restauração que Deus tem para trazer para a vida do homem é tremenda, é algo que nós não podemos imaginar ou pensar. A palavra chega a dizer que Deus, Ele é aquele que faz infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. A gente consegue criar uma expectativa do que Deus tem para fazer por nós, mas a verdade é que muito mais do que nós pedimos ou pensamos é o que Deus fará por nós. Louvado seja Deus. Tamanho é o seu amor pelo seu povo. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. A palavra chega a dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Louvado
louvado seja o Senhor. E para manifestar esse amor, Ele deu o seu Filho unigênito, glórias ao Senhor, na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, eu e você, irmãos, você crê em Cristo, amém? Louvado seja o Senhor, não pereça, mas tenha a vida eterna, louvado seja o Senhor. Isso é o que realmente importa para nós, irmãos, glórias a Deus. Olha que maravilhoso, lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 15, diz assim, ó: assim, por intermédio de Cristo, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, louvado seja Deus, que é o fruto dos lábios que declaram publicamente o nome do Senhor, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Sacrifícios de louvor, irmãos. Às vezes a gente se encontra cabisbaixo e abatido, alguma situação que quer fazer com que a gente entristeça. Mas, irmãos, louve ao Senhor, mesmo nas batalhas, mesmo nas lutas, se alegre nas tribulações, porque a verdade é que quando você está fraco por essas coisas, aí é que você é forte, glórias a Deus, porque é aí que o poder do Senhor, Ele se manifesta na sua vida, louvado seja o Senhor. Situações que querem se instalar na nossa vida, que a gente se encontra se indagando: Senhor, por que eu vim parar aqui? Por que isso aconteceu assim? Porque isso está acontecendo, não era para ser assim, eu tinha outros planos, mas a verdade, irmãos, é que os planos do Senhor, eles são maiores do que os nossos, louvado seja Deus, glórias ao Senhor. E às vezes os nossos planos nos levam a lugares que nós não queríamos chegar, nos levam a situações que nós não queríamos passar, glórias a Deus. Mas o Senhor é aquele que tem o resgate para a nossa vida, louvado seja Deus. Ele é aquela luz no fim do túnel, louvado seja o Senhor. Ele, irmãos, é aquele que vem e abranda a nossa tribulação, glórias a Deus. E a palavra diz, Hebreus 13:15, assim por intermédio de Cristo, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, glórias a Deus. E a palavra ainda conclui dizendo que isso é o fruto dos lábios que confessam publicamente o nome de Jesus Cristo, louvado seja o Senhor. Se você ainda não confessou publicamente o nome do Senhor Jesus, não perca tempo, faça isso hoje, faça isso agora no seu coração. Se o Espírito Santo diz, você é parte disso, não se retenha, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. A palavra diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas confesse que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor. Sabe por quê? Porque isso é fruto dos lábios que confessam ao Senhor, glórias a Deus, para que você tenha parte também nesse sacrifício de louvor, para que o louvor tome conta da sua vida, glórias a Deus. Quem ama os louvores e entende que Deus habita entre os louvores, glórias a Deus, pode entender o mistério que existe no louvor, o mistério que existe no adorar o Senhor. Ele é digno da nossa adoração, irmãos. E é incrível como a gente olha para o mundo e muitos estão adorando, celebrando tantas outras coisas. Nesse momento mesmo que a gente está passando por essas questões políticas, quantas pessoas nós não conhecemos que dedicaram o seu dia, dedicaram o seu tempo para essas festanças, essas alegrias momentâneas e passageiras. Hoje mesmo aqui no bairro da gente, a gente teve uma manifestação aí, um movimento de todo tamanho. Acabou, mas a alegria do céu que nós sentimos quando acordamos ainda está dentro de nós, louvado seja Deus, porque essa não é momentânea, ela é eterna, glórias a Deus, e verdadeira em nós, louvado seja o Senhor. Muitos estão, irmãos, nesse momento, se alegrando com as alegrias do mundo, colocando as suas celebrações, dedicando os seus louvores a essas questões mundanas, mas nós celebramos ao Senhor com júbilo
E como diz no versículo 2, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, louvado seja o Senhor. Aleluia. Olha quanto é importante, irmãos, o meu e o seu louvor. Outro dia o irmão falou aqui, tem irmãos que quando está na hora do louvor nem se importa de louvar. Você não está louvando ao homem não, irmão, você está louvando a Deus. Não, eu não conheço o louvor. Quem dá ali pega, aprende o louvor para glorificar o Rei da Glória. Ele é digno do seu louvor. Ele é digno da sua adoração. É para Deus, irmãos. Glórias ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Ele habita no meio dos louvores. A presença dele se faz no meio da igreja que louva ao Senhor. Glórias a Deus. Quando a gente vivia nesse mundo perdido, a gente dava o nosso melhor para cantar as músicas que nós gostávamos. Não era assim? A gente gritava por aquele cantor que a gente adorava, celebrava. Os nossos cultos eram mundanos, assim como os pagãos faziam em tempos antigos, cantando os seus cultos, as suas celebrações para outros deuses. E às vezes a gente se retém para louvar o Rei da Glória, aquele que criou eu e você para ser povo dele. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque o Senhor nos chama para ser uma igreja que adora Ele em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Outro dia eu já falei aqui, o Senhor Ele quer compromisso sério conosco, irmãos. Outro dia eu comentando com os jovens, a gente estava numa explosão aqui de comentários sobre a palavra do Senhor, em que eu disse, já pensou, jovens, a gente lá no meio dos anjos, louvando ao Senhor, glórias a Deus. A palavra diz que anjos ministram louvor diante do Senhor, e um dia nós o veremos face a face, glórias a Deus. E aí vamos apresentar sacrifícios de louvores diante da face do Criador, louvado seja Deus. Que dia maravilhoso será, irmãos, quando os santos subirem para com Ele estar, como diz o louvor, louvado seja o Senhor. O coração do mundo, o coração das pessoas no mundo está apegado nessas coisas que nós podemos ver, essas alegrias momentâneas e passageiras. Mas só que o nosso coração, irmãos, ele sente uma alegria que é eterna, louvado seja o Senhor. A palavra chega a falar que Davi, ele se alegrou, saiu pulando e cantando e louvando ao Senhor, quando a arca vinha chegando, louvado seja Deus, e a presença do Senhor já chegou na sua vida, irmão. Então louva ao Senhor, glórias a Deus, glorifica o nome dEle, não tem vergonha de abrir a tua boca, porque é para glorificar o nome dEle, glórias a Deus. Não se intimida, é porque tem um irmão tímido do meu lado, eu vou glorificar o Senhor. Glórias a Deus. A voz que Ele deu a você, irmãos, foi para louvar Ele. Quantos de nós já ouviu? O cântico dos pássaros é louvor para o Senhor. Glórias a Deus. Seja também a tua voz, irmão, para o louvor do Senhor. Louvado seja Deus. A nossa voz, a palavra chega a dizer, todo ser que tem fôlego, todo ser que respira, louve ao Senhor, louvado seja Deus. Está respirando? Então louve ao Senhor, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Grandes são as misericórdias e o amor que o Senhor tem por nós. Louvado seja Deus. E a palavra diz, que darei ao Senhor? Oferecerei a Ele sacrifícios de louvor, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Nós não queremos buscar, as pessoas do mundo não querem buscar o Senhor, mas o nosso coração já é do Senhor, louvado seja Deus. O Salmo 122 diz o seguinte, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que maravilha, irmãos. Às vezes a gente está em casa com a nossa companheira ou com o nosso companheiro, ou então fala com um colega que também é da congregação, e aí vamos para o culto hoje, para não sei o quê. Não, irmãos, hoje tem culto, glória a Deus, eu vou, porque eu vou para a glória do Senhor, eu vou buscar a Deus com os irmãos que também querem buscar a Deus,
Louvado seja o Senhor. É se alegrar, irmãos. Você veio aqui, não foi apenas para 4 paredes. Você veio aqui, não foi para ver quem está ministrando. Você veio aqui para cultuar ao Senhor da glória. Você veio aqui para celebrar ao Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Sentir essa alegria no nosso coração. Nós temos que estar alegres, porque viemos, não foi para cultuar homens, não foi para celebrar homens. O mundo, ele já faz celebração para homens. Você vê quanta idolatria a gente vê nesses tempos de eleição, é o momento que estamos passando. Quanta idolatria a gente vê no futebol, quanta idolatria a gente vê por novelas, filmes, séries, todas essas coisas, irmãos. Está instalada aí a adoração a homens, mas a nossa adoração é para Deus. Glórias ao Senhor, porque com preço de sangue Ele comprou a minha e a sua vida. O nosso coração um dia era terra no meio do caminho, mas existe um jardineiro que Ele tratou. Louvado seja Deus. Ele tirou a pedra, Ele tirou os espinhos, e agora nós somos terra boa, aonde a semente do Evangelho foi plantada. Glórias a Deus. Agora vamos dar frutos de louvor para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. É hora de frutificar, irmãos. É hora de não ficar parado. O trem está andando em 100 por hora. Eu vou pular nesse trem que eu quero ir em 100 por hora também. Glórias a Deus. Esse trem vai para o céu, irmãos. Glórias ao Senhor. É o trem que segue o trilho do louvor para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias ao Senhor. O Salmo 84, o versículo 10 chega a dizer que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000. Aonde é que 1000 dias, irmãos, podem lhe trazer alegria? É numa praia paradisíaca? É num parque de diversões? Aonde? Um dia na presença do Senhor, irmão, vale muito mais do que 1000 dias em qualquer lugar que você queira viver. Louvado seja o Senhor. Sabe por quê, irmãos? É porque um dia para Deus é como 1000 anos. Isso quer dizer que é eterno. Um dia da minha e da sua vida na presença do Senhor já representa a eternidade com Ele. Louvado seja Deus. Porque um dia na presença de Deus, o que dele ganhamos, jamais perderemos. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. É como Maria, irmãos, que estava na presença do Senhor, e ela jamais perderia o que ela tinha ganhado do Senhor. Louvado seja Deus. Assim também somos nós, e não perdemos nada do que do Senhor nós ganhamos. Louvado seja o Senhor. Tanta coisa o Senhor tem feito na nossa vida, na minha e na sua vida. Você lembra de coisas que aconteceu na sua vida, que foi algo que você achava que era impossível acontecer? Aquela bênção que você ganhou, aquele pedido que você fez ao Senhor e de repente a vitória chegou. Glórias ao Senhor. Tantas experiências que nós temos para falar do que Deus fez na nossa vida. Glórias ao Senhor. Por tudo isso, irmãos, nós devemos louvar o Senhor. O Senhor fez tudo isso para mostrar que Ele é Deus na nossa vida. Glórias ao Senhor. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou para sermos dele. É o que diz o versículo 3: saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, e nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Glórias a Deus. Aleluia. Em outra passagem a palavra diz que Ele nos fez ovelha do seu rebanho. Glórias ao Senhor. Que maravilha, irmãos. Como é bom saber que hoje nós somos ovelhas de um pasto que não acaba. A palavra chega a dizer que nós podemos entrar e sair. Glórias ao Senhor. E encontraremos nele pasto. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor, Ele é o verdadeiro alimento para a nossa vida. Glórias a Deus.
Tudo que temos passará, irmãos, mas tudo que do Senhor recebemos é eterno. Glórias ao Senhor. Eu sempre costumo dizer aos jovens, vamos ajuntar tesouros no reino do céu. Sabe por quê? Porque é o que a palavra diz. Qualquer tesouro que a gente tenha nessa vida, irmãos, passará, é passageiro. A palavra diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, irmãos, tudo aqui passa, mas quando nós ajuntamos tesouros do reino do céu, a palavra diz que o ladrão não mina e a traça não corrói. Louvado seja Deus, porque a presença do Senhor guarda os nossos tesouros do céu. Louvado seja o Senhor. Como eu costumo dizer aos jovens, cada um de nós tem um baú do tesouro lá. Louvado seja o Senhor, aonde nós acumulamos essa riqueza. E a palavra diz que o Senhor cedo vem, e com Ele traz o seu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Tantas foram as bênçãos que o Senhor já derramou sobre a nossa vida, e tudo isso Ele fez para mostrar que nós somos dele. Quem não lembra da experiência de Elias, que fez ali o holocausto, enquanto os profetas de Baal faziam toda aquela cena, todos aqueles sacrifícios, aquelas coisas, e Elias chegou e fez ali, organizou o altar, e colocou lenha, e molhou ali, e jogou as talhas ali de água, e a palavra diz que a presença do Senhor desceu ali com uma língua de fogo, consumiu todo o holocausto. Louvado seja o Senhor. Coisas que ninguém poderia imaginar, irmãos. Coisas que eu e você não imaginaria que acontecia na minha e na sua vida, aconteceu. Isso é Deus, irmãos, para mostrar que Ele é Senhor da nossa vida. Foi Ele quem nos formou, glórias a Deus. A palavra diz que Ele nos salvou antes de nós nascermos. Louvado seja o Senhor. Ele já tinha nos separado para Ele desde o ventre da nossa mãe. Louvado seja o Senhor, porque foi Ele que nos gerou para que nós fôssemos povo seu, ovelhas do seu rebanho, e sobre esse rebanho Ele colocou um pastor que não é como os mercenários desse mundo, glórias a Deus, mas é um pastor que Ele não apenas dá a vida pelas ovelhas, mas Ele já deu a vida pelas ovelhas. Louvado seja o Senhor. Jesus Cristo, irmãos, na cruz do Calvário, Ele deu a sua vida por nós que somos ovelhas do seu rebanho. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele, grandes coisas Ele tem feito no meio da nossa vida, no nosso meio, no meio da congregação. Por tudo isso, Ele é digno de honra e de glória. Ele é digno de louvor. A gente não pode ficar resistindo à vontade do Senhor sobre a nossa vida. A gente tem que se entregar ao que Deus tem nos pedido, glórias ao Senhor. Sendo Ele digno de honra e de louvor, vamos entregar o melhor louvor ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos entregar o nosso melhor glória ao Senhor. Muitas pessoas criticam os irmãos que são pentecostais de outra igreja. Eu vejo que muita gente critica, mas muitos desses são pentecostais verdadeiros, que adoram, que louvam ao Senhor e que têm experiências para contar. E isso é maravilhoso, isso é de Deus, para que a gente venha a viver. Então também nós devemos ser uma igreja, uma congregação que louva ao Senhor em espírito e em verdade, com o verdadeiro derramar do Pentecostes sobre nós. Louvado seja o Senhor. Nós não podemos resistir, porque quando nós resistimos à vontade do Senhor, o que isso traz para a nossa vida é dor, é luta, é sofrimento. Assim como Paulo, a palavra chega a dizer, Paulo, ele diante do rei Agripa, ele diz que a luz que brilhou para ele, disse que não adiantava ele resistir diante dos aguilhões, porque aquilo só ia gerar mais dor para ele. E quando a gente resiste, irmãos, à vontade do Senhor, a gente acaba gerando mais lutas para a nossa vida.
mas diferente do que resiste, nós devemos ser como Josué, que o irmão ministrou aqui outro dia, que disse: ó, vocês podem fazer o que quiser, contudo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, louvado seja Deus. Aqueles que se entregam à vontade do Senhor, louvado seja Deus. E a vontade do Senhor, nessa noite, irmãos, nessa mensagem para nós, ela se encontra no versículo 4, que diz o seguinte, ó: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hino, louvai-o e bendizei o seu nome, louvado seja o Senhor. Ele é digno, irmãos, do nosso coração cheio de alegria, louvar o nome dele, entrar na presença dele com júbilo, com louvor, apresentar diante dele um sincero coração que adora ele, que louva ele, porque a palavra diz que Deus, ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sejamos nós esse que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, porque o Senhor se agrada. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Serviremos ao Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. A vontade do Senhor é essa. Entremos na presença dele, entremos pelas portas dele. É pelas portas de Deus, irmãos. Glórias ao Senhor. Jesus Cristo, ele é essa porta, irmãos. Glórias ao Senhor, a porta que leva para o céu, o caminho que nos reabilita diante da presença do nosso Criador, louvado seja Deus. É a porta que nós devemos passar, glórias a Deus, e passar em todos os dias com alegria, com louvor, entrar nos seus átrios com hino. Os irmãos estão louvando, eu vou louvar também. Os irmãos estão glorificando, eu vou glorificar também, para que o Senhor se manifeste no nosso meio, de uma forma que a gente ainda não viu, irmãos. Não fazia sentido as muralhas de Jericó ser derrubadas, mas a palavra diz que os que louvavam rodeavam, glórias a Deus, batendo ali, tocando os seus instrumentos. E não foi os homens que derrubou as muralhas. A palavra diz que foi o Senhor que fez as muralhas vir ao chão. As muralhas da nossa vida, elas cairão quando nós entendemos que a nossa vida é para o louvor do nome do nosso Pai, louvado seja Deus. É para a glória dele, irmãos, a nossa vida. Foi ele que nos criou para sermos dele. Glórias a Deus. Nós devemos cumprir essa nossa parte, glórias ao Senhor, de entregar tudo que temos ao Senhor. Louvado seja Deus. No versículo 5 ele conclui dizendo: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor é bom, irmãos. Não é por menos que estamos aqui nessa noite, porque em todos os dias a bondade do Senhor tem nos alcançado. A misericórdia do Senhor, ela tem sido nova a cada manhã em nossa vida. E nós devemos, no mínimo, ser gratos a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Se nós se perguntarmos de fato, o que darei eu ao Senhor? O que tenho eu para oferecer ao Senhor? Não encontraremos nada nas nossas mãos, mas todo ser que vive louve ao Senhor. Oferecerei sacrifício de louvor, louvado seja Deus. Devemos buscar ao Senhor, irmãos, com alegria, não por peso, não por obrigação, não sentido como um fardo pesado, mas é se entregar por amor àquele que nos amou primeiro. Louvado seja o Senhor. É buscar o Senhor com alegria, para que enfim venham os dias do refrigério, para que no momento da angústia, tem um ditado popular que diz que quem canta os seus males espanta, né? Mas quem louva, Deus espanta o mal, glórias a Deus. Quem louva Deus, Ele expulsa os males da nossa vida, louvado seja o Senhor. Um culto de coração, celebração ao Senhor, cheia de alegria, cheia de amor, não buscando a homens, não querendo se apresentar a homens,
mas apresentando o nosso melhor para Deus, porque o Senhor tem sido bom. As suas misericórdias sobre a nossa vida são eternas, glórias a Deus. E a sua verdade, ela se estende de geração em geração. É algo que passa, sabe como? De pai para filho, e de filho para filho, de pai para filho, e assim por diante. Louvado seja o Senhor. E eu queria encerrar essa mensagem, antes de tudo, falando por que eu trouxe essa mensagem hoje. Outra semana eu tive uma peleja grande na minha vida que se instalou, mas o Senhor, como sempre, cheio de amor e de misericórdia, Ele me deu vitória. Mas chegou um momento da batalha que eu estava, que eu indaguei ao Senhor, cheguei a comentar com os irmãos, eu disse: Senhor, o Senhor não está vendo como está o meu coração? O Senhor não está, parece até que Deus tinha a obrigação de ver o que eu estava passando. Mas eu indaguei, irmãos, foi sincero de coração. O Senhor não vê como eu estou me sentindo? Tira isso, porque isso não é do Senhor. Eu sou do Senhor, então tira, coloca o que é do Senhor. Traz uma restauração, traz um renovo para a minha vida. E amém. Fui dormir, e quando eu fui dormir, eu sonhei que irmãos, alguns de nós e outros também que eu não conhecia, estavam num lugar, irmãos, maravilhoso, onde a presença do Senhor era cheia, glórias a Deus. Os irmãos estavam louvando a Deus, glorificando. Eu estava dormindo, mas eu senti a presença do Senhor. Louvado seja Deus. Tamanha era a adoração que os irmãos estavam naquele ambiente, glorificando ao nome do Senhor, e a presença do Senhor era poderosa ali, irmãos. E diante daquilo eu já me acordei totalmente diferente do que eu fui dormir, porque, irmãos, a presença de Deus, ela restaura a nossa vida. Quando nós louvamos ao Senhor, o Senhor vem ministrar cura no nosso coração, Ele vem ministrar o renovo, porque o louvor é para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. E diante disso eu queria encerrar essa mensagem lendo Salmo 59, versículo 17, que diz o seguinte: cantarei louvores a Ti, força minha, porque Deus é minha fortaleza, é o Deus que me mostra o seu amor fiel. Louvado seja o Senhor. Ainda que nós sejamos pecadores, irmãos, cheios de falhas, o amor de Deus por nós é fiel. Louvado seja Deus. Ele é a minha e a sua força, glórias a Deus. Ele é a nossa fortaleza, é Ele que levanta o abatido, é Ele que tira a tristeza e coloca a alegria. Então por isso cantaremos louvores ao Senhor. Louvado seja Deus, porque Ele é digno de toda honra, glória e adoração. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos.